A notícia de que o governo Lula busca inserir a regulamentação das redes sociais no projeto de lei sobre inteligência artificial, IA, no Brasil, expõe uma manobra política que, embora estratégica, carrega riscos significativos e levanta debates cruciais sobre o futuro da tecnologia e da liberdade de expressão no país. A movimentação do Palácio do Planalto, relatada com base em fontes parlamentares, ocorre em um momento de impasse legislativo e polarização, o que torna a iniciativa tanto ousada quanto potencialmente problemática. Analisar os contornos dessa decisão exige atenção aos detalhes da notícia, ao contexto político e às implicações de longo prazo, sem perder de vista a complexidade dos temas envolvidos. O cerne da questão está na tentativa do governo de vincular dois assuntos que, apesar de conectados pelo universo digital, possuem naturezas e desafios distintos. A regulamentação da inteligência artificial é um tema técnico, que envolve desde a definição de responsabilidades por decisões algorítmicas até a proteção contra vieses em sistemas automatizados. É um campo que exige precisão, dado o impacto da IA em setores como saúde, educação e economia. Já a regulação das redes sociais, associada ao combate à desinformação e à moderação de conteúdo, toca diretamente em questões de liberdade de expressão, privacidade e poder político. Unir esses debates em um único projeto, como parece ser a intenção do governo, pode comprometer a profundidade da discussão de ambos. É uma estratégia que, à primeira vista, parece mais pragmática do que técnica, visando aproveitar a janela de oportunidade da Comissão Especial sobre IA para ressuscitar um tema que enfrenta resistência há meses. A menção ao PL das fake news, parado na Câmara desde meados de 2024, é um ponto central para entender o contexto dessa iniciativa. O fracasso do grupo de trabalho anunciado por Arthur Lira evidencia a falta de consenso sobre como regular as redes sociais sem resvalar em medidas que possam ser interpretadas como censura ou controle estatal. A insistência do governo Lula em retomar esse debate, agora por meio do projeto de IA, sugere uma tentativa de contornar esse obstáculo, mas também expõe uma fragilidade: a ausência de um diálogo amplo e transparente. A atuação nos bastidores com influência direta sobre o relator Aguinaldo Ribeiro pode ser vista como uma tática clássica do jogo político, mas corre o risco de alienar parlamentares e reforçar a desconfiança de que a regulamentação tem motivações mais eleitoreiras do que técnicas. A escolha do momento para essa ofensiva também é reveladora. Lula tem reiterado a necessidade de aprovar a regulação das redes sociais antes das eleições de 2026, o que coloca a iniciativa sob um holofote incômodo. Em um país onde as redes sociais desempenharam um papel central nas últimas disputas eleitorais, qualquer tentativa de regulamentá-las às vésperas de um pleito será inevitavelmente interpretada como uma jogada para moldar o ambiente digital. A desinformação é sem dúvida um problema real. Campanhas coordenadas de fake news já influenciaram debates públicos e comprometeram a confiança em instituições. No entanto, a proximidade do calendário eleitoral pode alimentar narrativas de que o governo busca limitar vozes opositoras ou controlar a narrativa online, especialmente em um cenário de polarização como o brasileiro. Essa percepção é agravada pelo fato de que o próprio Lula e seus aliados já se beneficiaram do alcance das redes para mobilizar apoiadores, o que torna a iniciativa paradoxal. A resistência do Centrão, conforme destacado na notícia, é outro elemento que merece atenção. Esse bloco, conhecido por sua habilidade em ditar o ritmo da agenda legislativa, parece enxergar na proposta do governo uma ameaça a interesses políticos e eleitorais. Muitos parlamentares do Centrão
dependem das redes sociais para manter sua visibilidade e engajar eleitores. E qualquer regulação que imponha restrições à circulação de conteúdo pode ser vista como um risco. Além disso, o tema da liberdade de expressão é um terreno sensível, especialmente para uma base que frequentemente se posiciona contra medidas percebidas como intervencionistas. A rejeição do Centrão à inclusão da regulação das redes no projeto de IA indica que o governo enfrentará uma batalha árdua para avançar sua agenda, especialmente sem o apoio de uma coalizão sólida no Congresso. A instalação da comissão especial, prevista para 20 de maio, com Luísa Canziani na presidência, será um momento decisivo. A escolha de uma parlamentar do PSD, um partido de centro, pode sinalizar um esforço para equilibrar as tensões entre governo e oposição, mas também coloca Canziani em uma posição delicada. Como presidente do colegiado, ela terá de navegar entre as pressões do Planalto, as resistências do Centrão e a necessidade de conduzir um debate técnico sobre IA que não seja engolido por polêmicas sobre redes sociais. O relator Aguinaldo Ribeiro, por sua vez, terá a tarefa de construir um texto que contemple as demandas do governo sem alienar a base parlamentar necessária para sua aprovação. Ambos os papéis serão desafiadores, dado o clima de desconfiança que permeia o tema. Olhando para o cenário internacional, o Brasil não está sozinho na tentativa de regular tecnologia e plataformas digitais. A União Europeia, com leis como o Digital Services Act, estabeleceu um modelo que combina proteção de dados, combate à desinformação e responsabilização de plataformas, mas o fez com anos de debate e uma estrutura institucional mais consolidada. Nos Estados Unidos, o debate sobre moderação de conteúdo está igualmente aquecido, mas enfrenta divisões partidárias que dificultam consensos. No Brasil, a fragilidade das instituições e a polarização política tornam o desafio ainda maior. A tentativa de incluir a regulação das redes no projeto de IA, sem um debate prévio robusto, pode resultar em uma legislação apressada, com lacunas que comprometam sua eficácia ou, pior, abram espaço para abusos. Um aspecto que a notícia não menciona, mas que é relevante, é a falta de envolvimento da sociedade civil nesse processo. A regulamentação de IA e redes sociais afeta diretamente milhões de brasileiros, desde criadores de conteúdo até cidadãos comuns que usam plataformas para se informar e se expressar. A ausência de audiências públicas ou consultas amplas antes de decisões tão impactantes é um ponto fraco que pode minar a legitimidade do projeto. Um marco regulatório sólido exige não apenas articulação política, mas também diálogo com especialistas, empresas de tecnologia, acadêmicos e usuários. Algo que o governo parece estar negligenciando em favor de uma abordagem mais vertical. Por fim, a iniciativa do governo Lula reflete um dilema maior. Como equilibrar a necessidade de combater a desinformação e os riscos da tecnologia com a preservação de um espaço digital aberto e plural? A resposta não é simples, e a estratégia de vincular a regulação das redes ao projeto de IA, embora criativa, parece mais um atalho do que uma solução estrutural. O Brasil precisa de regras claras para o uso ético da inteligência artificial e para o funcionamento responsável das plataformas digitais. Mas essas regras devem ser construídas com cuidado, transparência e amplo debate. Forçar a aprovação de um tema polêmico em um projeto que já carrega suas próprias complexidades pode atrasar o avanço em ambas as frentes e aprofundar a desconfiança da sociedade. O governo teria mais a ganhar se investisse em um processo legislativo aberto, que respeitasse as especificidades de cada tema
e buscasse consensos em vez de vitórias de curto prazo. A comissão especial será o palco onde essas tensões se materializarão. E o que vier dela definirá não apenas o futuro da tecnologia, mas também a qualidade do debate democrático no Brasil. A tentativa do governo Lula de emplacar a regulação das redes sociais dentro do projeto sobre inteligência artificial é uma manobra política clara, que não pode ser analisada apenas sob a ótica técnica. Essa movimentação nos bastidores revela o esforço do Planalto em retomar um tema que encontra forte resistência no Congresso: o polêmico PL das fake news. O que o governo tenta fazer agora é acoplar um debate antigo e travado a um novo e promissor, como se a alta relevância da IA pudesse servir de escudo ou de atalho para aprovar o que até aqui não avançou. Essa estratégia levanta preocupações legítimas sobre o real objetivo por trás da união desses temas. O fato de o projeto sobre redes sociais estar parado há quase um ano e de o grupo de trabalho criado por Arthur Lira nunca ter saído do papel é indicativo da falta de consenso político e da fragilidade da proposta. Mas em vez de buscar novos caminhos com transparência e diálogo, o governo tenta forçar sua pauta dentro de outro texto, com outra lógica e outra urgência. É importante destacar que inteligência artificial e redes sociais não são temas equivalentes. Embora se cruzem em pontos específicos, como no uso de algoritmos e na disseminação de conteúdos, tratam de desafios regulatórios muito diferentes. Misturá-los em um mesmo projeto é correr o risco de produzir uma regulação confusa, ineficaz ou desequilibrada. Outro ponto que chama a atenção é o cronograma político do governo. A meta de Lula é clara: aprovar a regulação das redes antes das eleições de 2026. Isso levanta suspeitas sobre motivações eleitorais. Existe uma preocupação legítima com a proliferação de desinformação nas campanhas, e esse problema realmente precisa ser enfrentado. Mas é inegável que existe também o desejo de controle narrativo. E quando um governo tenta apressar mudanças estruturais em períodos pré-eleitorais, o risco de desequilíbrio aumenta. A pressa é, por si só, um sinal de alerta. Regulação digital, ainda mais com impacto direto na liberdade de expressão, precisa ser construída com calma, participação social e transparência, e não com pressões de bastidor. O governo Lula está enfrentando uma crise gigantesca por causa de um escândalo de fraudes no INSS que não para de crescer. Assessores do presidente estão em pânico, sabendo que as investigações da Polícia Federal podem revelar ainda mais irregularidades. O esquema envolve descontos ilegais em benefícios de aposentados, e as evidências apontam para a participação de pessoas ligadas ao PT. O Planalto está desesperado, porque a cada nova descoberta, a imagem do governo fica mais abalada. Lula tenta se defender, mas a oposição está dominando a narrativa, acusando o PT de roubar os mais pobres. Esse caso está virando uma dor de cabeça sem fim para o governo. As investigações da PF começaram há alguns anos, mas foi nos últimos 2 anos, sob o governo Lula, que as fraudes explodiram. Dados mostram que 65% dos descontos indevidos aconteceram entre 2023 e 2024, o que significa que aposentados estão sendo prejudicados em larga escala. O governo tenta jogar a culpa no governo Bolsonaro, alegando que o problema vem de gestões anteriores. Mas os números são claros. A maior parte das fraudes é recente, e isso está enfurecendo a população. A oposição aproveita cada nova informação para reforçar que o PT é o responsável, enquanto o Planalto luta para recuperar a credibilidade. No Palácio do Planalto, a sensação é de derrota.
Assessores admitem que o governo perdeu o controle da narrativa. A oposição conseguiu convencer muitos brasileiros de que Lula e o PT estão por trás das fraudes. E as redes sociais estão cheias de críticas ao governo. Lula já tentou se explicar em discursos, mas suas palavras não estão convencendo. A PF, por sua vez, continua investigando, e há temores de que sindicatos ligados ao PT, incluindo um próximo à família de Lula, estejam envolvidos no esquema. Se essas suspeitas forem confirmadas, o escândalo pode atingir proporções devastadoras, comprometendo ainda mais o governo. O pior é que o escândalo nasceu de uma estratégia equivocada do próprio governo. O Planalto acreditava que, ao investigar o INSS, encontraria irregularidades do governo Bolsonaro que poderiam ser usadas contra o ex-presidente. A ideia era mostrar que Lula estava combatendo a corrupção, mas o plano saiu pela culatra. A PF não encontrou provas contra Bolsonaro, mas descobriu um esquema de fraudes que aponta diretamente para o PT. Agora, o que era para ser uma jogada política virou um desastre. A oposição está usando cada nova descoberta para atacar o governo, que não consegue se defender de forma eficaz. Para proteger figuras importantes do PT, o governo está tentando culpar pessoas de dentro da própria gestão. O ministro da Previdência, Carlos Lupe, e o chefe da CGU, Vinícius de Carvalho, estão na linha de frente das acusações internas. Há rumores de que a PF pode quebrar sigilos de sindicatos, incluindo um ligado ao irmão de Lula, o que seria um golpe duro para o presidente. Essa tática de apontar culpados é uma tentativa de salvar a imagem de Lula, mas não está funcionando. As investigações continuam, e cada novo relatório da PF traz mais problemas para o PT, que está cada vez mais encurralado. O impacto do escândalo está sendo sentido em todo o Brasil. Aposentados, que são as principais vítimas, estão indignados, e a confiança no governo está despencando. A oposição está aproveitando para mobilizar a opinião pública, enquanto o PT tenta, sem sucesso, minimizar os danos. A PF já sinalizou que as investigações vão se aprofundar, e há indícios de que o esquema é ainda maior do que se imagina. Esse escândalo já é um dos maiores desafios do governo Lula, e o futuro é incerto. Com mais revelações a caminho, o PT enfrenta uma crise que pode mudar o rumo da política brasileira. A decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, STF, de suspender todos os processos que envolvem a pejotização, desencadeou uma onda de indignação entre juízes da Justiça do Trabalho. A medida, que paralisa ações em que trabalhadores buscam o reconhecimento de vínculo empregatício, foi vista como um ataque à proteção trabalhista. Em resposta, magistrados, advogados e procuradores organizaram protestos em diversas cidades brasileiras, exigindo a retomada imediata dos julgamentos e a preservação da autonomia da Justiça do Trabalho. No dia 8 de maio, a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, ANAMATRA, com apoio da Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas, ABRAT, da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, ANPT, e de sindicatos de trabalhadores, realizou atos em Brasília, Rio de Janeiro, Salvador, Fortaleza, Curitiba e outras capitais. As manifestações contaram com discursos emocionados e faixas que destacavam a importância de proteger os direitos trabalhistas. Segundo os juízes, a suspensão do STF deixa milhares de trabalhadores em um limbo jurídico, sem previsão de quando seus casos serão analisados. A pejotização é uma prática em que empresas contratam trabalhadores como pessoas jurídicas, PJs, para evitar custos trabalhistas, como o pagamento de férias, exercer o salário e contribuições previdenciárias. O juiz Rafael Pazos
da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho, AMATRA 1, explica que a fraude ocorre quando o trabalhador, apesar de ter um CNPJ, trabalha como empregado, seguindo ordens, cumprindo horários e sem liberdade para delegar tarefas. Ele destaca que a Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, oferece critérios objetivos para identificar essas irregularidades, e a suspensão do STF impede que esses critérios sejam aplicados. A juíza Daniela Müller, presidente da AMATRA 1, alerta que a decisão do STF tem consequências graves para a sociedade. Além de prejudicar trabalhadores, a pejotização fraudulenta reduz a arrecadação de impostos e contribuições, impactando diretamente a Previdência Social, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, e programas de assistência social. Daniela critica a ausência de um prazo para a retomada dos processos, o que pode incentivar empresas a continuarem usando contratos de PJ para burlar a legislação trabalhista. Ela defende que a Justiça do Trabalho é a instância mais preparada para analisar esses casos, com base em provas concretas e na realidade de cada trabalhador. O STF tem sido alvo de uma enxurrada de reclamações de empresas que buscam reverter decisões da Justiça do Trabalho favoráveis a trabalhadores. Um caso recente envolveu a TIM SA, que tentou anular uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho, TRT, da 9ª Região, que reconheceu o vínculo empregatício de uma trabalhadora contratada como PJ. Em 23 de abril, o ministro Edson Fachin rejeitou a reclamação, afirmando que o TRT agiu dentro de sua competência, conforme o artigo 114 da Constituição Federal. Fachin destacou que a decisão do TRT se baseou em evidências claras de fraude, como a presença de subordinação e cumprimento de horários. A decisão de Fachin foi celebrada por juízes e advogados trabalhistas, que a veem como uma defesa da justiça do trabalho contra tentativas de enfraquecê-la. Ele esclareceu que decisões do STF sobre terceirização, como as da ADPF 324, da ADC 48 e do tema 725, não se aplicam a casos de pejotização fraudulenta, que envolvem contratos simulados para esconder relações empregatícias. Para os manifestantes, o posicionamento de Fachin reforça a necessidade de manter a Justiça do Trabalho como protagonista na análise de casos trabalhistas, garantindo que trabalhadores não sejam prejudicados por práticas abusivas de empresas. Nicolas Ferreira é mais do que um político. Ele é um fenômeno digital que deixa concorrentes e críticos de boca aberta. Com vídeos que somam milhões de visualizações, como os 330 milhões no caso do Pix e 140 milhões no INSS, ele domina as redes sociais com uma estratégia simples, mas poderosa. Nicolas não se apressa para falar de um assunto assim que ele surge. Ele espera o tema ganhar tração, deixa as discussões na internet amadurecerem, e quando o público já formou uma opinião, entra com um vídeo que combina fatos, lógica e carisma. Essa paciência estratégica é o que faz seus conteúdos explodirem. Ele não cria narrativas do zero, mas amplifica o que já está na cabeça das pessoas, sempre com a verdade como base. Essa abordagem é um exemplo clássico de guerra informacional, o jogo de espalhar ideias na internet. Hoje o público não se deixa enganar por histórias mal contadas. Para vencer, é preciso entregar argumentos que façam sentido e cheguem na hora certa. Nicolas faz isso com maestria. Ele deixa a internet fazer o trabalho inicial, com memes, debates e comentários, e depois entra com um vídeo que organiza tudo de forma clara. Isso é diferente do que vemos na esquerda, que tenta emplacar narrativas frágeis, muitas vezes desconectadas da realidade. O governo Lula, por exemplo, insiste em defender posições impopulares,
o que só piora sua imagem. Sem fatos sólidos, nenhuma tática de comunicação funciona. E Nicolas prova isso a cada vídeo. Um dos maiores erros do governo é ficar na defensiva. Quando tentam responder aos vídeos de Nicolas ou desmentir suas ideias, só dão mais visibilidade a ele. Na guerra informacional, defesa é perda de tempo. O certo é atacar com novas ideias, como Nicolas faz. Ele ignora as provocações e foca em criar conteúdos que capturam a atenção do público. Essa mentalidade é algo que a esquerda não consegue replicar, porque falta a eles o principal: argumentos baseados na verdade. Enquanto Nicolas usa fatos para construir seus vídeos, o governo tenta justificar o injustificável, e o resultado é uma comunicação confusa que não convence ninguém. Outro trunfo de Nicolas é o que chamamos de fator memético. Memes, na definição original, são ideias que se espalham porque as pessoas querem compartilhá-las. Um vídeo dele viraliza porque é simples, direto, e tem algo que faz o público querer mostrar para os outros. Pode ser uma frase de impacto, um argumento que esclarece ou até um toque de humor que cai bem. Mas ele não faz isso por acaso. Antes de gravar, Nicolas observa o que está funcionando na internet. Ele analisa as reações do público, vê quais ideias estão ganhando força e usa isso para criar conteúdos com alto potencial de viralização. É uma estratégia que mistura intuição com planejamento, e o resultado é um alcance impressionante. O que torna Nicolas ainda mais especial é sua capacidade de falar com um público amplo. Diferente de muitos influenciadores que ficam presos a uma bolha, ele consegue atingir pessoas de diferentes idades, regiões e visões políticas. Isso é raro e extremamente valioso. Enquanto a esquerda gasta energia tentando refutá-lo ou imitar suas táticas, Nicolas segue crescendo, porque sua base é sólida. Ele fala a verdade, usa argumentos lógicos e sabe o momento certo de agir. Mentiras podem até enganar por um tempo, mas logo perdem força. A esquerda, com suas narrativas frágeis, não consegue competir. E isso mostra que, nas redes, a autenticidade aliada a uma boa estratégia é o que faz a diferença. Por fim, o fenômeno Nicolas Ferreira é uma lição para quem quer se destacar na internet. Ele não inventa fórmulas mágicas, mas usa o que funciona. Espera o momento certo, entrega conteúdo verdadeiro e cria vídeos que as pessoas querem compartilhar. O governo, por outro lado, parece preso a táticas ultrapassadas, como reagir a críticas ou insistir em narrativas que não colam. Para quem acompanha nosso canal, fica o convite. Deixem o like, se inscrevam e mandem suas sugestões de notícias pelo nosso site. Agradecemos pela audiência e continuamos trazendo as análises que fazem você entender o que está acontecendo no Brasil e no mundo.